Olá, amigos. Com grande alegria que mais uma vez iniciamos a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Chegamos ao final desse trimestre, estamos na 13ª lição, e a 13ª lição tem como títulos Iluminados com a Glória de Deus, né? A lição, o título geral desse trimestre foi As Três Mensagens do Apocalipse. Foram exaustivos, foram estudos maravilhosos, cansativos, podemos dizer assim, desafiadores, mas terminamos para a glória de Deus, né? A partir da semana que vem, nós iniciaremos a próxima lição, Carta de Paulo aos Efésios, né? Lição que vai premiar aí os meses de julho, agosto, setembro. Você, se ainda não adquiriu a sua lição, dá tempo, corra lá, vá até o site cpb.com.br ou acesse o site, visite uma igreja, veja uma igreja adventista mais próxima da tua casa, vá até lá e veja como você faz para poder estar adquirindo esta lição, que vai ser simplesmente maravilhosa também. Então, lição de número 13, iluminados com a glória de Deus. Nós vamos orar a Deus pedindo a iluminação do Pai para este último estudo do trimestre. Oremos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pelo privilégio que tivemos durante esses meses de estudarmos a tua palavra e de estarmos concluindo hoje a lição deste trimestre. O Senhor nos iluminou durante esses estudos todos e pedimos que hoje não seja diferente, que mais uma vez o Senhor nos ilumine com o Espírito Santo para a compreensão da tua palavra. Te pedimos essas bênçãos, com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Iluminados com a glória de Deus, eu vou estar utilizando a versão Almeida Revista e Atualizada. Peço que você abra a tua Bíblia aí. No livro de Apocalipse, o capítulo é o 18, Apocalipse, o capítulo 18, nós vamos estar lendo o primeiro verso, Apocalipse 18, e o versículo 1. Abra a tua Bíblia, o último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, nós temos aí desses 3 meses, capítulo 18, e o versículo 1, assim diz a santa e poderosa palavra de Deus, leiamos. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra iluminou-se com a sua glória, né? Nós já argumentamos aqui em Apocalipse que anjos aí voando pelo meio do céu representa uma mensagem de Deus ao povo, aos habitantes do planeta, né? Então, mais uma vez, aqui nós vemos um anjo voando pelo meio do céu com grande autoridade, né? E a terra foi iluminada com a mensagem que ele tinha para os últimos dias, né? E nós entendemos que a última mensagem de advertência será dada, né? A última mensagem de advertência será dada antes que venham os flagelos, as pragas descritas no livro do Apocalipse, né? Quando essa união, tríplice união ocorrer, quando houver a união igreja-estado, quando sinais e maravilhas acontecerem, né? Quando houver confusão no mundo político e religioso, por um lado, e grandes alegrias por outro, devido a essa tríplice aliança, Deus dará a última mensagem de advertência ao planeta Terra, né? O povo chegou num momento da história em que eles não podem voltar mais. Porém, antes que venham as pragas descritas no livro do Apocalipse sobre a humanidade e, por fim, Jesus Cristo volte para buscar, para resgatar os seus filhos, um anjo descendo do céu vai iluminar toda a terra. Deus dará a última mensagem de advertência ao mundo caído, né? Cedo ou tarde, os eventos finais se desenrolarão. Não sabemos exatamente quando nem como, mas temos informações suficientes. Haverá algum tipo de legislação que irá impor a observância do domingo, né? Em contraste com a guarda do sábado. Interessante esse início aqui da lição, onde o autor está dizendo aqui, né? Nós temos informações suficientes, ainda que nós não sabemos quando ocorrerão essas coisas. Nós argumentamos a lição da semana passada, por que Deus nos faz conhecer todas essas coisas? Porque Ele nos ama. Ele nos quer bem e não quer que um futuro desastroso chegue até nós. Ele nos ama, nos quer bem e quer que seus filhos, que o amam,
eles possam ser livrados de toda situação embaraçosa e, por fim, perderem a vida eterna. Deus nos iluminou, Deus nos trouxe ao conhecimento essa série de informações maravilhosas, porque Ele nos ama e, por fim, quer nos ver salvos, quer nos ver no céu. O Apocalipse nos mostrou as questões fundamentais em jogo, os agentes cruciais envolvidos, e, em termos gerais, nos contou o que vai acontecer quando, em vez de adorarem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, acabarem, então, adorando a besta, né? Acabarem recebendo o sinal na sua testa e também em sua mão. E a Igreja de Deus, o povo adventista, a Igreja Adventista, é um movimento que Deus levantou nesses últimos dias, né? E a Igreja Adventista não está, podemos dizer assim, situada em um endereço específico. A Igreja Adventista não se trata de um povo de um povo específico, podemos dizer assim. A Igreja Adventista, o povo adventista, retrata todo aquela pessoa que serve a Jesus Cristo, quer viver pelas suas orientações e que aguarda a vinda de Jesus. Adventistas, né? Aqueles que aguardam o advento de Jesus. Deus te chamou para dar essa última mensagem de advertência ao mundo. Sua igreja foi levantada com esse propósito. No domingo, está dizendo preparação para a crise final, né? Interessante isso aqui. Entendemos que mesmo sabendo todas as teorias, etc., somente com o poder do Espírito Santo, somente estando bem junto a Jesus, com relação bem íntima com Jesus, nós poderemos estar passando por essa crise final, né? Mas Paulo fez um alerta para a igreja nos últimos dias, e esse alerta está lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso 1 ao verso 6, e nós vamos estar lendo com vocês. Abra a tua Bíblia aí, então, em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo do 1 em diante. 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, o verso 1 em diante, assim diz a Santa Bíblia. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteiramente com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escapará. Assim como vem as dores de parto, aquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Versículo 3, verso 4 diz: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Verso 6, concluindo, diz: Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, sejamos vigilantes e sóbrios. Fantástico. Fantástico esse recado do apóstolo Paulo para a igreja. O dia do Senhor vem como ladrão para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus ou que não fazem bom uso dela. O dia do Senhor vem como ladrão para aqueles que, infelizmente, não querem viver segundo os ditames da sua própria consciência. O dia do Senhor vem como ladrão para aquelas pessoas que não acham que a vida nessa terra nunca acabará, que sempre existirá. Mas o dia do Senhor não vai vir como ladrão para aqueles que estudam a palavra de Deus, para aqueles que se colocam debaixo da potente mão de Deus. O apóstolo Paulo diz: olha, sejam sóbrios, né? Sejam sóbrios, vigiem, vocês são filhos de Deus, vocês são filhos da luz, e esse dia não pode vos pegar de surpresa, né? Pergunta interessante, pergunta não, uma colocação interessante que ele faz, né? No versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 3, né? Assim como as dores de parto vêm para aquela que está para dar à luz, né? Interessante isso aqui, né? Toda vez que a dor de parto vem para a gestante, né? O pai, as pessoas ao redor, a própria gestante, né? Ela entende que está para chegar o bebê, né? Assim são as profecias, né? Tudo que já aconteceu na história, né?
tudo que já aconteceu na história. A história aqui, a parte do domingo, fala a respeito de Daniel capítulo 2, né? Daniel capítulo 2 falou do surgimento de vários impérios mundiais, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, surgimento de Roma papal, as divisões da Europa, né? Lá tem uma estátua que os metais são divididos. Nós não vamos tratar aqui porque não é o nosso tema, mas ali retrata a história do mundo em resumo, podemos dizer assim, concluindo ali com a volta de Jesus, né? E todos os eventos descritos até hoje se cumpriram à risca, né? Até hoje se cumpriram à risca. Por que somente faltando a volta de Jesus não vai se cumprir, né? Nós acreditamos que sim, que de fato irá se cumprir, né? E assim, é como as dores de parto, né? Nós vemos as profecias se cumprindo e nós entendemos que assim como as dores de parto estão avizinhando que o bebê está nascendo, todas essas profecias que se cumpriram até hoje estão sinalizando inequivocamente que Jesus Cristo está voltando, né? Interessante essa expressão, vigiar é estar espiritualmente alerta, ser sóbrio é levar a sério a época em que vivemos e focalizar as coisas que realmente importam. Achei interessante essa questão das coisas que realmente importam, né? Eu gostaria de argumentar rapidamente com vocês que hoje nós temos uma cultura inútil de uma maneira simplesmente avassaladora a nível mundial, né? E é bacana essas culturas inúteis, assim, coisas que realmente não vão mudar totalmente nossa vida, que nos fazem achar graça, entretenimento, etc e tal, coisas muito bacanas. E essas coisas são boas, são legais, nós até recomendamos muitas delas, né? Porém, o problema não é ter cultura inútil na mente, né? O problema é só ter cultura inútil, é ter um excesso de cultura inútil, né? Como cristão, nós precisamos estar sóbrios e vigiar, né? Nós gostamos de Facebook, nós gostamos de Instagram, nós gostamos sei lá, de TikTok, nós gostamos de Netflix, de Prime Video. O cristão não está alienado do mundo, ele sabe selecionar, logicamente, através do poder do Espírito Santo, aquilo que convém a ele estar assistindo. Não gostamos de esportes também, mas essas coisas todas não nos trarão a vida eterna. Então é importante que, acima de todas elas, estejamos sóbrios e vigilantes, porque o dia do Senhor vem, e os sinais à beira do caminho, né? E os sinais à beira do caminho que vai mostrando quando você está viajando, que está próximo do local onde você vai viajar. Essas profecias são sinais à beira do caminho, né? São as dores de parto, aquela que está para dar à luz, informando que Jesus Cristo virá. Louvado seja Deus. Segunda-feira, fala conhecendo a verdade. Interessante essa questão, né? João 8,32, você conhece? João 8,32, se você quiser abrir a tua Bíblia ali. João 8,32, vamos abrir juntos. João 8,32. Fantástico essa afirmação. João 8,32, né? O próprio Jesus dizendo aqui, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na preparação para a crise final, aqueles que são filhos de Deus não serão pegos de surpresa, porque eles conhecem a verdade. Interessante isso aqui. Eles conhecem a verdade, porém a própria Bíblia diz que a verdade não se trata apenas de um conjunto de informações, que a verdade se trata especificamente de uma pessoa. Em João, no mesmo livro, João capítulo 14, o versículo 6, João capítulo 14, ainda, né? Umas páginas para frente, João 14, o versículo 6, Jesus Cristo, mais uma vez dizendo aos discípulos, ele disse aqui, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós seremos libertos das trevas do pecado pela verdade que é Jesus, pelo sacrifício que é Jesus Cristo, né? Mas existe a verdade escrita em João 17, você pode abrir também na sua Bíblia, em João 17 está dizendo, Jesus mais uma vez dizendo, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Então nós conheceremos a verdade, seremos libertados pela verdade pessoa que é Jesus Cristo e pela verdade da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, né? Lâmpada para os meus pés, Salmo 119, verso 105, é a tua palavra e luz para o meu caminho. E diz assim: o último apelo de Deus ao seu povo é para fugir dos erros, né? Deus tem muita gente, muito povo em Babilônia ainda, né? Não somente em Babilônia mãe, mas também nas filhas, igrejas protestantes caídas que não obedecem totalmente à verdade. O apelo de Deus em Apocalipse capítulo 18, verso 4, é: sai dela, povo meu, para não receberem os seus flagelos, né? Seus flagelos, né? Caminhar na luz da verdade eterna, né? Fugir desses erros e caminhar na luz da verdade eterna, caminhar à luz da Bíblia, né? Enquanto as pessoas se apegarem à Bíblia e seguirem seus ensinos, não serão enganadas no momento decisivo, especialmente com relação ao sábado. Okay? Se apegar à Bíblia e à luz da sua verdade, não serão confundidos. A mensagem do segundo anjo diz que é para não aceitar as mentiras, e ao invés da mentira e as tradições humanas, aceitarmos a Bíblia, né? Conheceremos a verdade e a verdade nos libertará, né? Na parte de terça-feira, vem dizendo a reforma continua, e quando a gente fala que a reforma continua, logicamente que você faz um link aí com o pai da reforma, que foi chamado Martinho Lutero ali, acho que entre os séculos XIV, XV, né? Martinho Lutero, né, que era um monge da Igreja Romana, que acaba escrevendo ali as 95 teses de justificação pela fé, e acaba mudando completamente o panorama religioso de então. Martinho Lutero, podemos dizer assim, foi um homem levantado por Deus para dar um soco no estômago do paganismo ali, né? Dar um soco no estômago do paganismo, mas não matou o paganismo, né? A reforma começou, mas a reforma continua. E Deus, nos últimos dias, tem um povo aqui nessa terra para falar a respeito da reforma. Martinho Lutero disse que nós devíamos viver pela Bíblia e pela Bíblia somente. A reforma continua. Hoje, a Igreja de Deus diz que nós não devemos viver pelas tradições humanas, mas pela Bíblia e pela Bíblia somente, né? Esse povo vai falar de verdade há muito tempo obscurecidas pelo erro da tradição, né? E serão proclamadas ao mundo antes do retorno de Jesus, essas verdades, né? As mensagens, segundo o parágrafo de terça-feira, diz: as mensagens dos três anjos deram origem a esse movimento do tempo do fim para completar a reforma e participar com Cristo da conclusão da sua obra na Terra, né? As grandes profecias do Apocalipse revelam um movimento profético que surge a partir de um desapontamento. Bom, Apocalipse capítulo 18, verso 1, né? Deixa eu ver se eu leio mais alguma coisa aqui. Se é tanto interessante nós lermos aqui. Bom, os três anjos de Apocalipse, o último parágrafo aqui da primeira parte de terça-feira, antes da pergunta, diz: os três anjos de Apocalipse que nós estudamos durante esse trimestre se unem a um quarto anjo em Apocalipse 18. Ok? Os anjos de Apocalipse 14, os três anjos, se unem a um quarto anjo de Apocalipse 18. Esse anjo dá poder à proclamação dos anjos esse anjo dá poder à proclamação dos três anteriores, os três anjos de Apocalipse 14, de forma que a terra se ilumina com a sua glória. E esse é o evento que antecede o clímax, o final da história humana, o final do Evangelho. Esse anjo de Apocalipse 18 e as três mensagens angélicas, né? Apocalipse 18, ali, verso 1, como nós lemos, ali tem o anjo de Apocalipse 18, verso 1, tem três características interessantes, né? Primeira característica ali, podemos dizer assim, o primeiro ponto que chama a atenção é que ele desce diretamente do céu, né? Não vou ler de novo o verso, porque você já leu, capítulo 18 de Apocalipse, verso 1. A segunda questão que chama a atenção é que ele está encarregado de proclamar uma mensagem com autoridade na terra. Interessante isso aqui, né?
proclamar uma mensagem. Segunda questão que chama atenção. E a terceira questão que chama atenção é que ele vai fazer isso com grande autoridade. E autoridade na Bíblia aqui, né, autoridade no grego, autoridade no grego significa, a palavra autoridade no grego significa exousia, né, que significa poder divino. Então vamos fazer uma interpretação rápida aqui. As 3 mensagens angélicas estão sendo pregadas. Vem um quarto anjo agora com poder para dar poder maior às mensagens que já estão sendo pregadas. Acabamos de entender aqui que essa autoridade significa poder divino, ou seja, essas 3 mensagens angélicas que já estão sendo pregadas pelos 4 anjos, pregadas pela Igreja de Deus nessa terra, ela continuará sendo pregada pouco antes da vinda de Cristo, mas com um poder ainda maior. É exatamente isso, com um poder ainda maior. Nós entendemos pelos estudos da Bíblia que esse poder representa o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, capítulo 7, que está para se retirar da terra. Antes que, de fato, ele se retire da terra, ele vai iluminar, ele vai banhar a terra com um poder ainda maior. Os povos de Deus, a Igreja de Deus, que hoje proclama as 3 mensagens angélicas, vão pregar em meio ao caos que terá nessa terra a mensagem com ainda mais poder antes que a porta da graça se feche e não tenha mais salvação para o ser humano, né? Essa mesma autoridade foi dada por Jesus aos seus discípulos, quando Jesus enviou seus discípulos para proclamar a mensagem, e disse: envio, eu dou autoridade para que vocês possam ir e proclamar a mensagem. E quando eles voltaram, eles falaram: Senhor, pessoas foram curadas, sinais e maravilhas foram vistos, porque o poder estava sobre nós, né? O povo de Deus também receberá esse poder, e sinais e maravilhas também serão feitos entre o povo de Deus também. Por um lado, a besta, a união, a tríplice união, né? Besta, o dragão, o falso profeta estarão fazendo sinais e milagres. Por outro lado, também o povo de Deus, recebendo a chancela, o poder do Espírito Santo, também estará fazendo sinais e milagres, mas com todo o alicerce, alicerçados pela palavra sagrada, né? Então, esse anjo representa o poder do Espírito Santo de Deus, dando à igreja poder para ir meio às trevas das últimas, para que meio às trevas dos últimos dias, dar a última mensagem de advertência à humanidade, ok? Esse mesmo poder também a gente vê no livro de Atos, quando a igreja de Deus, os discípulos de Deus, eles recebem o poder do Espírito Santo, e no dia de Pentecostes, então, eles proclamam a mensagem falando em línguas estrangeiras ali, né? Eles receberam o poder do Espírito Santo, podemos dizer assim que a terra foi iluminada pela glória de Deus ali, e eles puderam, então, pregar a mensagem de Deus com poder, e grandes sinais e maravilhas acompanharam o povo de Deus, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5 de Atos. Você pode ler que você vai ver grandes coisas que foram realizadas pelo povo de Deus por estarem cheios do poder do Espírito Santo. Quarta-feira, a glória de Deus enche a terra, né? Como nós acabamos de dizer aqui, né? A glória de Deus enche a terra, enche a terra. E me veio à mente uma pergunta: quando é que a glória de Deus encheu a terra antes desse momento, podemos dizer assim, né? E me ocorreu algumas questões, né? Algumas manifestações do grande poder de Deus. Acredito eu que a glória de Deus enchia a terra toda vez que Deus descia para visitar o casal antes do pecado. E na viração do dia, todos os dias, Deus descia para poder visitar seus filhos. A glória de Deus enchia a terra. Também a glória de Deus encheu a terra quando Jesus Cristo, ele desceu aqui como ser humano para buscar o seu povo. Imaginam, todo-poderoso Deus, ainda que na figura humana, passeando nos meios da rua empoeiradas de Belém, passeando pelas ruas empoeiradas de Jerusalém para poder buscar a mim e a você. Sem dúvida alguma, a glória de Deus encheu a terra, né? E a glória de Deus encheu a terra também, podemos dizer assim, lógico, em outros momentos mais, mas a glória de Deus também encheu a terra quando em Atos dos Apóstolos, né, o capítulo 1, capítulo 2, a promessa do capítulo 1 ali é colocada,
E o capítulo 2, eles recebem o poder do Espírito Santo, a glória de Deus através do poder do Espírito Santo, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, enchendo a terra. A glória de Deus, então, enche a terra no dia de Pentecostes para poder proclamar a mensagem às pessoas que foram participar da festa. E nos últimos dias, como nós acabamos de ler, né, Apocalipse capítulo 18, verso 1, mais uma vez, o povo de Deus, com o rosto iluminado de santa consagração, irá de uma outra parte da terra, dando a última mensagem de misericórdia de Deus ao mundo, né? Cheios do poder do Espírito Santo, pois a glória de Deus encherá a terra, né? E o que representa, será que nós poderíamos dizer assim, o que representa a glória de Deus, né? No capítulo 33 do livro de Êxodo, vai para a Bíblia lá, Êxodo, o capítulo 33, o versículo 18, nós vemos aqui a pessoa de Moisés, né? Êxodo capítulo 33, verso 18, é um verso simplesmente maravilhoso. Então ele disse, capítulo 33 de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 33, o verso 18, e assim diz. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Interessantíssimo isso aqui. Moisés, quando é chamado por Deus, Deus está numa sarça ardente, ele cobre o rosto, ele se cobre, porque ele estava na presença de Deus, né? Não queria ver a presença de Deus, depois de passar, porque se sentia pecador, e de fato era, poderia ser fulminado, mas depois de passar tanto tempo na presença de Deus, andando com Deus, o maior desejo de Moisés era poder ver a glória de Deus, né? É interessante, algumas versões mais antigas falam que Moisés pediu para ver a face de Deus. Senhor Deus, que eu veja a tua face. Que coisa maravilhosa será um dia podermos, sem pecado algum, porque com pecado, sem dúvida alguma, seremos exterminados, mas que alegria será um dia podermos ver, sem pecado algum, a face de Deus, né? Que Deus nos prepare para esse dia. O desejo de Moisés, então, era ver a face de Deus. No versículo 19, Deus diz assim, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Algumas versões mais antigas, então, falam que Moisés pediu para ver a face de Deus, né? E nas versões mais modernas, podemos dizer assim, mas as versões do Almeida Revista e atualizada, Almeida Revista e corrigida, nova versão internacional, NVI, né? Estão dizendo que Moisés pediu para ver, desculpe, a glória de Deus, né? Podemos dizer assim que o anjo que ilumina a terra com a última mensagem, ele está falando a respeito do caráter, da face de Deus, né? A última mensagem de advertência ao mundo é chamando os seres humanos para prestarem atenção no caráter, na face desse Deus que é justo, né? Essa é a última mensagem de advertência a iluminar todo mundo. Enquanto esse dia não acontece, como a Igreja de Deus pode demonstrar o caráter de Deus diante das pessoas, através dos seus atos, através das suas atitudes, através do seu comportamento, né? Revelar seu amor em nossa vida ajuda a demonstrar sua glória, agora o caráter de Deus ao mundo, e as pessoas serão atraídas para Deus por isso, né? Estou falando para alguém que quer manifestar, que tem pedido a Deus, que quer ver a graça dele, a glória dele, a face dele, que quer receber o caráter de Deus. Deus está te falando, farei passar toda a minha bondade diante de ti, né? Você refletirá o meu caráter e pessoas serão atraídas a mim através de você. Que Deus te abençoe, que Deus os abençoe, né? Na parte de quinta-feira aqui, para concluir, parte de quinta-feira para concluir, e falando o cordeiro que foi morto, né? E há muitos símbolos importantes no Apocalipse, né? E eles têm papéis importantes na revelação da verdade, né? Deus trabalha com simbolismo, aquela simbologia toda, e esses símbolos têm papel importante para nos revelar as verdades nos últimos dias, né?
No entanto, há uma imagem, né, ou um símbolo que aparece com frequência em todo o livro do Apocalipse, né? E aqui vem falando Apocalipse capítulo 5, capítulo 8, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 19, capítulo 21, 22, 23, enfim, vários versículos dizendo a respeito dessa imagem, dessa figura que é o Cordeiro, né? E o que é o Cordeiro? O que o Cordeiro representa, né? E eu particularmente iria no Apocalipse capítulo 13 e o versículo 8. Nós temos muitas referências aqui, mas eu iria diretamente em Apocalipse capítulo 13, o versículo 8, que diz assim, né? Adorá-la-ão, falando a respeito da besta aqui, de Apocalipse, né, que representa a igreja romana, e as suas filhas também. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos, porque não aceitaram Jesus, no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando esse mundo caiu em pecado, antes que esse mundo caísse em pecado, Deus já tinha um plano de resgate para mim, para você, né? Jesus Cristo, em concílio com o Pai e o Espírito Santo, já viam, né, esse concílio, a tríplice, a divindade, né, já havia decidido, né, que um plano de salvação seria estabelecido para o seu resgate, para o meu resgate. E Jesus Cristo é o personagem central de toda a Bíblia, né? Alguns pregadores costumam dizer que existe uma linha vermelha representando o sangue de Jesus, que vai de Gênesis ao Apocalipse, né? Jesus Cristo está descrito em toda a Bíblia, né? Jesus Cristo é o centro da adoração. Jesus Cristo é o centro da salvação. Não existe religião, não existe cristianismo, não existe céus, não existe paraíso, se não existir Jesus, se não existir o Cordeiro, se não existir o sacrifício do Cordeiro, e o Cordeiro que foi morto, né, desde a fundação do mundo. É o personagem central do Apocalipse. O Apocalipse foi descrito para isso, para falar do sacrifício de Jesus, para falar da volta de Jesus, para falar dos planos eternos de Jesus para mim e para você, né? Apocalipse capítulo 5, verso 6, diz um cordeiro como tendo sido morto, né? O capítulo 5, ainda o verso 8, diz, prostraram-se diante dele, né? Os anciãos prostraram-se diante do cordeiro, né? Eu gosto do versículo 12, capítulo 5, verso 12, que diz, digno é o cordeiro. Digno é o cordeiro de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração, porque ele é o nosso sacrifício. Ele é o nosso passaporte para a vida eterna. Maior demonstração de amor nunca houve e nunca haverá. Maior demonstração de amor foi dada na cruz do Calvário através de Cristo. E esse crucificado, hoje ressurreto nos céus, como nosso representante, como nosso advogado, como nosso juiz, e que um dia voltará para nos buscar. Cordeiro é uma revelação de Jesus Cristo. Ele não é só um cordeiro, mais um cordeiro que foi morto, como nós já argumentamos, né? O cordeiro que foi morto, o cordeiro que foi centro de nossas doutrinas e missões, né? O cordeiro que é o centro da nossa doutrina e a nossa missão, né? Que o amor revelado pelo cordeiro na cruz transforme a maneira como tratamos uns aos outros e nos motive também a cuidar do mundo, né? Que o amor de Jesus Cristo, o amor do Cordeiro que foi morto na cruz, nos ajude a sermos pessoas diferentes, cuidarmos de nós, cuidarmos dos próximos, cuidarmos do planeta, né? Em meio às imagens de bestas perigosas, de um dragão que fez guerra, de pragas, de perseguição, de marca da besta, permanece à frente e no centro o cordeiro que foi morto. O Apocalipse é tudo isso que nós já argumentamos durante esses 3 meses, mas permanece no centro dele o cordeiro que foi morto,
para nos dar a salvação. E é sobre isso que se trata o livro de Apocalipse. É o Cordeiro que fez de tudo, que faz de tudo e que fará de tudo para poder salvar você e o que você fará com todas essas informações que você recebeu. A decisão é somente sua e Deus, ele respeita a sua decisão. Ele sempre respeitou, né? Ninguém que queira ir para o céu deixará de ir para o céu, porque se aceitar Jesus, porque Jesus Cristo é o paraporte garantido para a vida eterna. Mas aqueles também que não querem ir para o céu não serão forçados. Aqueles que não querem aceitar a salvação e a vida eterna não serão forçados a aceitar. Não serão forçados, não irão para o céu na marra, né? Deus respeita você. Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para a sua vida, para a sua família, né? No fim das contas, as três mensagens angélicas são sobre ele e sobre o que fez por nós e sobre o que está fazendo por nós até o final da história desse mundo, né? Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde, que essas lições possam ter te ajudado a chegar mais próximo de Jesus, que vocês possam ter te ajudado a se consagrar, se colocar plenamente, totalmente nas mãos dele, e que aguardemos firme a volta de Jesus, percebendo os momentos que estamos vivendo, né? Para que esses momentos que estão, para que os momentos que se avizinham, não nos peguem de surpresa. Oremos. Bom Deus, em nome de Jesus te agradecemos pelas três mensagens angélicas que estudamos durante o trimestre que se passou. Em nome de Jesus, nos ajude a conhecer o tempo, e só vamos conhecer o tempo através da iluminação do Teu Espírito Santo. Então, que o Teu Espírito Santo faça parte da nossa vida em todo momento, que nós possamos um dia estarmos prontos para vê-lo voltar em poder e glória. Nós te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.